por causa da filmagem? Ok, pode então deixar ligada. A esfera de ação desse livro, eu sempre gosto de mostrar a esfera de ação, para você saber quanto tempo da história do Antigo Testamento esta porção das Escrituras está cobrindo. Um dia, quando eu estava fazendo meu curso de Direito, eu saía de Carangola e ia até Itaperuna, 75 quilômetros, todo dia para fazer o curso de Direito. Tinha dia que eu voltava com raiva lá da escola. Eu falei, gente, eu vim aqui hoje, saí lá da minha terra, vim aqui só para aprender isso. Eu achava tão pouco, né? Mas depois eu parei para pensar, é a porção do dia, né? É igual, não tem um ditado das fazendas que diz que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então nós vamos estudando aqui essas porções da Bíblia de parte em parte, a porção do dia, né? Assim também a história bíblica. A porção que Josué cobre esse livro é um período de 24 anos, desde a morte de Moisés até a morte de Josué. Então, esse período aqui do Antigo Testamento, lembrando que a contagem era de trás para frente. Então, foram 24 anos. Pastor, eles levaram 24 anos para tomar posse da terra? Sim, levaram 40 para atravessar o deserto. Eles estavam no lucro, não é verdade? 40 só para atravessar o deserto. Agora, com 24 anos, eles tomaram posse de toda aquela terra prometida. Não era com estalo de dedo. Você deve lembrar que eles chegaram lá, tinha povos lá mais fortes do que eles naquela terra. A gente pensa que quando eles chegaram lá, a terra estava vazia, eles foram só armando tenda. Não, tinha um povo morando naquela terra, mais forte do que eles, e Deus falou assim, Josué, vai na força que eu te sustento, ninguém poderá te vencer. Lembra que você leu isso aqui no primeiro capítulo? Volta aí no primeiro capítulo. Acompanha firmemente aí. É o versículo de número 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Vocês vão ver isto durante todo o livro. Ninguém poderia resistir a Josué. Era um corajoso, ser forte e corajoso, né? Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Mas levou 24 anos para tomar posse dessa terra. O esboço do livro, nós vamos apresentar aqui dois esboços que têm a mesma, pode ir para a próxima aí, que tem a mesma diretriz. Olha só, o livro de Josué se divide basicamente desta forma. Os 5 primeiros capítulos vão falar da preparação e da passagem, né, entrando para possuir a terra. Os capítulos 6 a 12, a terra sendo subjugada e conquistada. Aqui é um período de guerra. Nós lemos ali que depois que eles tomaram posse da terra, sossegou. Mas esse período aqui não tinha sossego, não. Aqui foi um período de guerra, dura guerra. Talvez tenha durado mais de uma década. O terceiro aqui é a terra distribuída entre as tribos. É uma leitura assim, até que alguns acham maçante, porque vai um tanto de cidade, de nome de pessoas, a família tal ficou em tal, né? Mas é a divisão, a distribuição da terra. E uma quarta sessão desse livro, que é a sessão final, é a despedida de Josué. O próximo slide apresenta algo semelhante, olha ali. Os capítulos 1 e 2 é a preparação, o capítulo 3 a 5 é a passagem do Jordão, o capítulo 6 a 12, que são os prélios ou a conquista, né? O capítulo 13 a 22 é a partilha da terra, e o 23 e 24 é a questão da renovação do pacto. O contexto histórico do livro é assim: agora, sob a liderança de Josué, o povo de Israel vai entrar na terra da promessa feita por Deus a Abraão. Essa terra é aquela que Deus prometeu a Abraão, que nós lemos lá em Gênesis. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Eu vou te dar a sua descendência será uma grande nação. A promessa de Deus cumprindo com Abraão aqui,
e caminhando na direção de Cristo e para a misericórdia de Deus na direção sua e minha. Essa promessa de Deus, ela não caminhou só na direção de Cristo, ela veio caminhando na nossa direção e está passando por nós e vai atingir gerações depois de nós. A terra, a extensão da terra, eu mostrei aquela hora no mapa. Então, desde o Egito, a divisa do Egito até a divisa da Síria, é uma região bastante grande, terra boa, terra que mana leite e mel, uma geografia maravilhosa. Deus havia então dado esta terra a Abraão e sua descendência, e agora chegou o momento de Josué possuí-la. O conteúdo do livro. Então, o capítulo de 1 a 5, nós vamos ver esse período de preparação e entrada na terra. Aqui no capítulo 1, nós lemos Josué recebendo o encargo e a comissão. Quantos anos vocês acham que Josué tinha aqui? 30? Fernandinho acha que ele tinha 30. Hein? Ele estava já na década de 80. Lá no finalzinho, se você olhar na sua Bíblia, no finalzinho de Josué, você vai ver que ele morreu com 110 anos. E se o livro cobre o período aí de 24 anos, então ele estava aí na base de uns 85, 86, né? É a média dele, é na década de 80. Josué, quando assume a liderança, ele estava então aí com 85 anos, na hora de aposentar. Se ele fosse um brasileiro, já tinha até passado da hora de aposentar. O capítulo 2, dentro desta preparação para entrar na terra prometida, nós encontramos aqui Raabe acolhendo os espias. Qual outro momento que nós lemos sobre espias aqui? Qual outro momento da história que nós estudamos sobre os espias aqui? Lá em Cades Barneia, quando Moisés mandou aqueles 12 espias, e que dos 12 só sobraram 2. Quais são? Josué e Calebe, que vão estar em evidência agora aqui no livro de Josué, todos dois. Josué como líder e Calebe como um velhinho conquistador que vai ganhar o pedaço dele nessa terra. Todo mundo, é gostoso estudar a história de Josué e Calebe. E o livro de Josué nos dá assim uma visão de 2 velhinhos muito simpáticos, muito corajosos e muito determinados, né? Eu quero chegar aos 85, mais ou menos assim, se Deus quiser. Hein? E vitoriosos, né, Sabidão? Então, aquele período de Raabe. Agora, essa passagem do Jordão é muito interessante. No capítulo de número 3, nós vamos encontrar Josué preparando para atravessar o Jordão. E essa travessia haveria de marcar para eles um momento assim, por demais importante nessa história. O versículo de número 5, olha aí, capítulo 3, o verso de número 5, você vai encontrar aí Josué preparando o povo para entrar no Jordão. Disse o Senhor a Josué, ou disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos ler esse texto juntos? Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha que coisa, que lição maravilhosa para nós até hoje. Nós queremos ver as maravilhas de Deus, mas não queremos santificar a nossa vida. Queremos ser usados por Deus na obra do Senhor, sem santificar a nossa vida, santificar a nossa língua, santificar os nossos pensamentos, santificar as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos modos, não é? Então, o texto aqui é muito claro: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eles iam atravessar o Jordão, mas quando eles chegaram para atravessar o Jordão, o momento não era oportuno, era tempo de chuva, e a enchente era muito forte. Vocês aqui em Dourado não têm costume com enchente. Lá em Carangola a gente tinha costume com enchente, todo ano dava enchente. Inclusive, alguns anos entrava no salão social da igreja,
a água, era na beira do rio, entrava no salão social da igreja. Então, o povo ficava tudo uriçado, está dando enchente, nós pegamos enchente lá, período difícil, teve um dia, quase que deu da Senilce dormir do lado de lá da cidade, e eu dormi do lado de cá, porque o hospital que ela trabalhava ficava do outro lado do rio, a gente morava do lado de cá do rio, né? E a água transbordou todas as pontes de Carangola, a água estava passando por cima, e foi assim, uma ambulância, né, mais alta, que atravessou com ela, para ela ir para casa. Então, a gente tinha essas coisas lá, né? E o povo ficava tudo uriçado, a água de divino está descendo. Tem que descer mesmo, vai ficar parada lá, né? Então, mas quando chegaram lá para atravessar o Jordão, a enchente, e o Jordão ali naquele vale era assustador. Então o Senhor falou para Josué, não como Moisés, para bater o cajado na água, ele falou assim: olha, você vai pegar a arca da aliança, e quando os sacerdotes, e vai mandar o povo preparar para atravessar o Jordão. Eu fico imaginando aquela cena, aquele povo todo preparado para atravessar o Jordão, mas a enchente, inundando, e a Bíblia diz que a água passava por cima das ribanceiras. Você imagina aquele barulho d'água, aquela, né, ensurdecedora ali, aquela coisa. E a ordem era o seguinte: quando vocês vão na direção do Jordão, quando a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca da aliança molhar no Jordão, o Jordão vai abrir e vocês vão atravessar a pé enxuto. Eu fico imaginando aquela cena, que você pensou, o sacerdote com a arca na mão e vai para o lado do Jordão, e o Jordão nada, né? Só água descendo, e eles vão chegando 1 metro, meio metro e nada, e enquanto a planta dos pés dos sacerdotes que levavam a arca não molhou na água do Jordão, o Jordão não abriu, e o povo indo para atravessar como se tivesse aberto, né? Então Deus operou ali para mostrar para aquele povo que Ele estava com eles, tá certo? Era para confirmar a liderança de Josué. Então, nós entramos aqui eles adentram então, atravessam o Jordão, e a partir do capítulo de número 5, você pode ir acompanhando aí, aliás, o capítulo 6, nós vamos agora já encontrá-los lá, atravessado o Jordão, já na terra prometida. Iniciam as batalhas pela conquista da terra. E é interessante, naquele mapinha que você viu, que Josué entrou orientado por Deus pelo centro da terra. E ele começa então conquistando a cidade de Jericó, e depois vai para conquistar a cidade de Ai. A mesma coisa lá em Jericó, rodearam a cidade até que as muralhas caíram ao toque da trombeta. Jericó era uma cidade, vamos comparar aqui, vamos dizer, igual Dourados, uma cidade maior da região, mais importante, de maior fortaleza, mais gente, uma estrutura maior. E Ai era uma cidade menor. Eu não vou exagerar aqui dizendo igual Itaporã, mas vamos falar Rio Brilhante. Então, bom, se já conquistamos Dourados, Rio Brilhante agora vai ser moleza, né? Então, quando chegaram em Ai, eles foram derrotados, envergonhados, voltaram para trás, e Josué foi reclamar, orar ao Senhor, e disse: Senhor, o que aconteceu? O Senhor não está mais com a gente? O Senhor disse que ninguém poderia me resistir. Lembra do texto que nós lemos? Aí Deus falou para ele assim: Josué, há pecado no meio do povo, santificai-vos. Há pecado, a capa de Acã, um dos comandantes do exército. A ordem era que não pegasse nada de Jericó. E ele viu lá uma capa babilônica, muito bonita, ajeitada, aquela capa assim que qualquer um cresceria o olho nela, e pegou aquela capa e enterrou lá debaixo da tenda dele. Então a sorte foi lançada lá, caiu sobre a família de Acã, e naquele dia foi morto Acã e toda a sua família, a mulher, as crianças, todo mundo, matou todo mundo.
Fala, mas pastor, por que fez isso? Né? Essa era a ordem divina. Agora, imagina uma capa escondida dentro da tenda, a mulher se tornou cúmplice, as crianças, todo mundo se tornou cúmplice dessa capa escondida dentro da tenda, não é verdade? Então, cuidado para você não se tornar cúmplice do pecado dos outros, que isso costuma sobrar para a gente, viu? A gente não pode se tornar cúmplice de pecados dos outros. Depois vem um incidente com os gibeonitas. Os gibeonitas, vendo que não podia resistir o povo de Israel, eles fingiram de arrependidos, de convertidos ao Deus de Israel, colocaram cinza na cabeça, rasgaram suas vestes, sujaram, e chegaram lá maltrapilhos e propôs uma aliança, e Deus tinha falado para Josué, não faça aliança com ninguém, é para expulsar todo mundo. E eles fizeram aliança com Gibeon. Quando descobriram que era um golpe deles, mas já tinha feito aliança, Josué não voltou atrás da aliança, mas por causa da traição deles, colocou os gibeonitas para trabalhar de escravo para eles. Eles eram responsáveis por rachar lenha e carregar água. Falou assim, vocês não vão ser destruídos, mas vocês vão fazer serviço forçado. Vocês vão rachar lenha e vocês vão carregar água para nós. Foram ser escravos. Então, quando a gente vai estudando o livro pela geografia, Josué então foi conquistando as terras do sul, né, conquistando a Palestina, né, Canaã, pelo sul. O sul sempre é a parte de cima do mapa, para você não esquecer, depois quando a gente colocar o mapa, o sul é sempre a parte de cima e o norte é sempre a parte, não, minto, desculpa, o sul é sempre a parte de baixo e o norte é sempre a parte de cima, tá certo? Desculpa aqui que eu estava invertendo. Então, eles entraram pelo meio naquele mapa, depois conquistaram o sul, para depois o norte. Então, as lutas do sul, 31 cidades conquistadas, depois as lutas do norte, aqui no capítulo 11, que eles, era um grupo maior, né? Lá estava o cananeu, o amorreu, era um povo mais já fortalecido, mais estabelecido na terra, o jebuseu e o eteu, e a lista dos reis é longa, está aqui, pode passar aí, Fernandinho. Então, depois ele conquistou o norte, primeiro o centro, depois o sul, depois o norte, foi a estratégia de guerra de Josué. Depois de conquistada a terra, agora ele vai distribuir essa terra, conforme Deus tinha falado para Moisés, e Moisés falado a Josué. Então, ao oriente do Jordão, nós vamos ver daqui a pouquinho isso aqui no mapa, ao oriente do Jordão ficaram 2,5 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Levi, observa esses detalhes, Levi, a tribo de Levi, não ganhou terra, não ganhou nenhuma possessão, não teve o estado de Levi, tinha 12 pedaços, mas nenhum deles era de Levi. Por quê? Porque Levi era responsável pela missão religiosa. A tribo de Levi era a tribo do sacerdote. Leiam para mim esse texto aí, do 13, 14. Então, a tribo de Levi não ganhou herança, no sentido de um território específico. A tribo de Levi foi espalhada no meio do território de Israel. Em todo o território de Israel foi espalhada a tribo de Levi, porque eles eram responsáveis pelo serviço religioso. Eles iam viver do altar e eles iam espalhar pelo meio das tribos. Eles ganharam 40 cidades no meio dessas tribos de Israel. 6 eram cidades refúgio. Quem aqui sabe explicar o que é cidade refúgio? Não, a lei era olho por olho, dente por dente.
Se o senhor arrancou um olho do vizinho, o vizinho ia arrancar um olho do senhor. Se o senhor matou alguém, a família ia matar o senhor. Era olho por olho, dente por dente. O que o senhor fizesse com ele, os juízes autorizavam ser feito com o senhor, na mesma proporção. Pois é, a lei era essa. A cidade de refúgio era uma forma da pessoa inocente escapar dessa regra da lei. Alguém trabalhando, sem querer, trabalhando na obra, deixa uma telha cair na cabeça do que está debaixo e mata aquela pessoa. Agora a família podia vir e matá-lo? Se ele matou inocentemente, sem querer, sem culpa. A ideia é sem culpa. Então, ele tinha que pular de cima do telhado, é curioso isso, né? E partir para a cidade de refúgio mais próxima. Foram quantas cidades de refúgio? Apagou ali? 6 cidades de refúgio. Então, para fugir da vingança do inimigo, eram 6 cidades, as cidades de refúgio, e elas ficaram espalhadas em pontos estratégicos para dar tempo do inocente que matou sem culpa fugir para aquela cidade e poupar a sua vida. Lá ele não podia ser pego, ele estava protegido pela tribo de Levi, que cuidava dessas cidades. Enquanto o Fernandinho resolve o problema técnico, né, nós vamos seguindo aqui. Outro detalhe importante que nós vamos ver é sobre a tribo de José. Você não vai encontrar a tribo de José aí. Tribo de Rúben, era filho de Jacó, não é? José não era o filho preferido de Jacó? Não era o filho mais amado de Jacó? Você não vai encontrar José aí. Curioso, né? José morreu lá no Egito e a descendência de José subiu para Canaã com o povo de Israel, fazendo parte da aliança, e você não vai encontrar a tribo de José nesses termos. Você vai encontrar os 2 filhos de José, que era Manassés e Efraim, não é? Então, pode passar o próximo slide aí, que tá aí. Então, está aqui, os 2 filhos de José. Se você quiser conferir o texto, está aí, né? Efraim e Manassés. Outro detalhe interessante, o tamanho das terras que cada um iria receber não era o mesmo. Você já viu como que reparte uma fazenda? Quem fica com a sede onde tem benfeitoria, recebe uma fração menor de terra do que quem pega um pasto limpo onde não tem benfeitoria, não é assim? Quem fica na planície recebe um pedaço menor do que quem fica nas montanhas cheias de pedra. É óbvio, é óbvio. Então a terra foi distribuída com sob uma medida muito justa, porque você vai ver, por que um ficou com um pedaço tão grande e o outro com um pedacinho tão pequeno? Por essas razões, onde a terra era mais fértil, onde era regada por rio, onde tinha benfeitorias, a planície, a geografia, tudo foi levado em conta e a medida foi justa. E quem dividiu foi Deus, ali com Moisés. Vocês há de convir que a medida devia ser muito justa. Depois de dividida a terra, foi feito então o sorteio das porções entre as tribos. Está aí no 19:51, para não ter preferência. Então, eu prefiro, foi feita ali aquele sorteio pelo critério dos sacerdotes do Urim e do Tumim. Vamos lá, o próximo aí vai mostrar o mapa. Aqui agora você vai entender algumas coisas, porque às vezes a gente vai lendo a Bíblia e chega aqui e fica perdido. Fala, mas por que são 12 tribos? Levi não recebe possessão, e agora tem 12 pedaços de terra aqui. Então vamos entender isso, né? Vamos procurando aqui e lá. Vamos fazer o nosso roteiro aqui, a divisão então da terra. Simeão, vão achar Simeão ali. Cadê o Simeão? Hein? Embaixo, está aqui Simeão, Então Berseba pertence ao território de Simeão. O próximo aqui, Judá. Cadê Judá? Está aqui, Judá, onde tinha
toda essa região aqui, ó, Judá. Aliás, né, vamos pegar aqui para não ficar tão extenso. Judá, território de Judá. Benjamim, a porção de Benjamim aqui, ó. Inclusive Jerusalém, a capital, vai estar aqui, ó, na terra do Benjamim. Olha o pedacinho pequenininho que recebeu, mas também o miolo, né, e também foi por sorteio, né, não podia ninguém reclamar depois. Dan, cadê a terra de Dan? Aqui, ó, o território de Dan, ó, banhado aqui pelo mar Mediterrâneo. Efraim, aqui Efraim, ó, as montanhas de Efraim. Efraim é o filho mais novo, né, de José. Então, onde seria a tribo de José? Está em Efraim, tá certo? A descendência de Efraim. Depois vem Manassés, Manassés oriental e Manassés ocidental. Por que Manassés recebe tanta terra? Isso aqui era deserto, gente. Isso aqui era deserto. Olha, só tem um pedacinho, olha, que vem aqui para beber água no Mar da Galileia, aqui, ó. Isso aqui é o Mar da Galileia e aqui é o Mar Morto. E o Rio Jordão é nesse vale aqui, ó. Então, Manassés recebe um pedaço de um lado e um pedaço do outro, tá certo? Atravessando ali o Rio Jordão. O próximo aqui é Rúben. Cadê Rúben? Ó, 2,5 tribos recebe terra do lado oriental, divisando aqui com o deserto da Arábia. Então aqui está Rúben, onde ele recebeu a sua terra. Gade está aqui, ó, a terra de Gade. Issacar, cadê? Quem achou Issacar aí? Em cima aqui, ó, está na região norte. Issacar, o território dele está aqui dividido. Zebulon, aonde está Zebulon? Olha aqui, esse verdinho aqui, ó. Zebulon, terra de Zebulon, terra de Naftali, né? Caminho do mar, Galileia do Jordão. Então vem Azer, aqui, ó, lá na divisa com a Síria. E Naftali, lá na divisa da Síria, lá no norte. Aqui é o limite norte da Palestina e aqui é o limite sul. Então está aí a distribuição da terra. Guardem esse mapinha na sua cabeça, guarda essa geografia, porque depois nós vamos ver, volta aí, Fernandinho, nós vamos ver depois quando divide as tribos do sul e as tribos do norte aqui, tá certo? Então, fiquem atentos. O reino do norte, o reino do sul, é depois lá no período dos reis. Por ora, a terra ficou dividida daquela forma. O Fernandinho hoje deve estar querendo ver a novela das 8 lá, não? Eita, Fernandinho. Vamos para a parte final do livro. A parte final é a parte quando Josué está preparando agora para morrer. A gente não gosta de preparar para morrer, né? Josué estava preparando para morrer. A gente tem que preparar para morrer. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, morrer é só um detalhe na vida da gente. A partir dos 50, a gente já começa a ir morrendo aos poucos. Morrer é só um detalhe, né? Depois, quando chegar a morte, é só um detalhe. A gente já foi morrendo devagarzinho, né? Já chegando. Então, Josué estava preparando literalmente para morrer, ele estava aí chegando nos seus 110, né? Então, a renovação da aliança. Irmãos, de vez em quando é bom a gente lembrar da renovação da aliança com o Senhor, não é verdade? Josué faz isso aqui. Olha, o pacto vinha de longe, Adão, depois Noé, Abraão, confirmado com Isaac e Jacó, fortalecido em Moisés e agora renovado em Josué. Era o povo da aliança, de geração em geração, tinha que ser lembrada esta aliança, renovada essa aliança com o Senhor. Depois de conquistar a terra e instalar as tribos de Israel em suas terras, chamou o povo para renovar e confirmar o pacto com o Senhor, para serem felizes na terra. Vamos ver esse final do capítulo do livro de Josué? Então, vai dizer assim:
Josué 23, 14, está aí registrado aquele texto que nós lemos, que nenhuma promessa de todas que fora feita falhou. O capítulo 24, os versículos 15 a 17, Josué vai falar assim para o povo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Aqui é a renovação da aliança. Vamos ler juntos? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então, irmãos, nós aprendemos que o mesmo Deus é ontem, hoje e será para todo sempre. Às vezes a gente olha para a Bíblia e pensa num Deus longe de nós, por causa da história de Josué. Parece que está lá. Não, Deus é um Deus presente conosco. É o Deus da aliança, é o Deus que nos guarda, que nos dirige, que nos chama para renovar dia a dia a nossa aliança com Ele. Vamos ver algumas lições, então, para a gente completar. Nós devemos aprender algumas lições rápidas aqui com Josué. A lição primeira, o caráter do nosso Deus, o seu poder, estão aí, as suas ações, a sua justiça punindo aqueles povos, a sua fidelidade cumprindo aliança com os patriarcas, a sua bondade agindo com paciência com aquele povo teimoso. Ainda bem que hoje não tem gente teimosa no meio do povo de Deus, mas naquele tempo tinha, né? Naquele tempo tinha. Então, Deus, com a sua bondade, preservando aquele povo, né? E a santidade do nosso Deus, né? Zelando pelo seu nome, banindo aqueles deuses daquela terra. Outra lição que nós devemos aprender aqui é a manutenção das ordenanças, a circuncisão e a Páscoa. Josué constantemente lembrando ao povo dos votos e da aliança com o Senhor. A mesma coisa para nós hoje, o batismo e a ceia do Senhor tem o mesmo sentido de, assim, devemos lembrar que são os sacramentos da nova aliança que nós temos com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. O próximo slide, seguindo essas lições, olha lá, o pecado de Acã. Outra lição importante desse livro, porque Israel pecou. Não foi Acã que pecou? Quando Josué reclamou, falou assim: Senhor, nós fomos derrotados por Ai, uma cidadezinha insignificante dessa. Aí Deus falou para Josué assim: Israel pecou. Mas não foi Acã que tinha pecado? Então, como que o pecado de um afeta toda a comunidade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como que o pecado de um, às vezes, afeta a toda a comunidade. Todo Israel foi destruído. O problema do pecado oculto, que nós temos que zelar dia a dia na nossa vida, porque pecado oculto, quando descoberto, é uma tristeza, é uma vergonha para todos. Então, toda a congregação, né? Aqui está dizendo que
Israel pecou, ou seja, o pecado de Acã trouxe consequências sobre toda a congregação. Outra lição que nós precisamos de aprender aqui com Josué, o golpe que os gibeonitas deram neles. Josué foi enganado, ele julgou pela aparência, ele esqueceu da ordem de Deus. Não faça aliança com ninguém dessa terra. Eu te dei toda essa terra, vocês vão expulsar todo mundo. Ele vai lá e faz aliança. Aparência, nós temos que tomar muito cuidado. Aparência de piedade, aparência de espiritualidade, né? Aparência de conversão, aqui é um grande exemplo disto. Outra lição, a lição de Caleb, aquele velhinho corajoso de 85 anos, que chega para Josué lá no capítulo 14 e vai dizer assim: me dá o meu pedaço. Moisés falou que era para você me dar Hebrom, e eu quero Hebrom. E Hebrom era uma região de montanha, um velhinho de 85 anos está querendo mais baixada, né? E montanha, e Caleb, pode me dar, que eu vou lá e vou vencer, e vou expulsar. Caleb estava com a vontade de ir lá tomar aquela terra, porque ele estava entre aqueles 12 espias lá de Cades Barneia, lembra? E que voltou falando: eia, subamos e possuamos a terra. Aí ele fala agora para Josué assim: eu estou com o mesmo vigor que eu tinha lá em Cades Barneia quando eu tinha 40, eu tenho agora com 85, pode me dar a terra que eu vou possuir. É muito gostoso ver a fé, a coragem, a determinação do velhinho Caleb aqui, né? E o exemplo aqui de Caleb, corajoso, impetuoso, é que por 45 anos, ele ficou pagando pela incredulidade dos outros, coitado. É duro quando a gente tem que pagar pela incredulidade dos outros, não é verdade? Foi o caso de Caleb. O último quadro aqui do nosso estudo, para a gente encerrar, que está na nossa hora ali. Então, Cristo no livro de Josué. Dois episódios aqui em Josué, demarca assim de uma forma mais próxima a cristologia do livro. Eu sempre tenho encerrado com a cristologia do livro, porque o centro da Bíblia é quem? É Cristo. O centro da Bíblia é Cristo. Eu não vi Cristo no Antigo Testamento. Então você não leu, ou você não teve discernimento nenhum das Escrituras. Aqui nós temos em duas passagens. A primeira é aquela de Raabe, não é? A mensagem messiânica aqui ligada a Raabe, cujo cordão vermelho atado à janela de sua casa tipifica a nossa salvação mediante o sangue de Cristo. E é interessante também observar que Raabe veio a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Que coisa preciosa, uma prostituta lá na genealogia de Cristo. O que Deus não pode fazer, né, na salvação e na transformação do ser humano. Outro exemplo da cristologia de Josué, do livro de Josué, é a pessoa de Josué. Josué é o nome de Jesus no Antigo Testamento, que Javé é salvação. Esse nome hebraico é equivalente ao nome de Jesus, Josué, em hebraico, né? Em grego, Jesus, o Messias. Então, Josué é aquele que sucede Moisés, assim como Jesus sucedeu a lei, né? Ele veio então para cumprir e suceder a lei. Josué é aquele que leva o povo a vencer os inimigos cananeus, como Jesus tem nos levado dia a dia a vencer o inimigo, a Satanás e as suas hostes. Josué levou o povo a conquistar a terra prometida. Como que nós vamos entrar na terra prometida? Através de Jesus Cristo. Então é um tipo de Cristo do Antigo Testamento, uma mensagem messiânica da pessoa de Jesus Cristo, né? Aguardamos a Jerusalém celestial e através de Cristo nós entraremos nela, como através de Josué o povo de Israel entrou na terra da promessa. E Jesus é o grande comandante em quem nós temos a vitória e a nossa herança. E Josué foi o grande comandante. Para encerrar aqui,
3 perguntas básicas. Primeiro, saber, você tem alguma pergunta? Alguma curiosidade, alguma observação? Tem um livro lançado pela nossa editora, da vida de Josué, muito gostoso de ler, e vale a pena ler. Eu não lembro, acho que foi o Franz Schaeffer, né? Que escreveu. Um livro muito gostoso lá do Josué. Algumas perguntas. Por que a tribo de Levi não recebeu herança? Hein? Respondeu-lhe o Fernandinho, porque era uma tribo de sacerdote e ela era responsável pelo serviço religioso. A herança deles era o Senhor. Maravilhoso ali. A herança deles era o Senhor. Segunda pergunta. O que Josué fez após conquistar a terra e dar posse do povo à terra? Fez a renovação da aliança do povo com o Senhor. E o povo diz, ao Senhor serviremos, a Ele adoraremos. Claro que eles vão esquecer disso depois, mas fizeram aliança ali. Como foi a conquista de Jericó? Hein? É isso mesmo? Como foi lá a conquista de Jericó, gente? É só falar. Eles não deram uma marretada naquele muro. E o muro daquela época não era esses murinhos fininhos, igual nós estamos fazendo lá não, viu, Sônia? Era um muro que passava a carruagem em cima, tudo de pedra. E eles tocaram as trombetas. E a ordem era que na 7ª volta, enquanto não deram 7 voltas, igual o pé do sacerdote não molhou, aí as muralhas caíram, o povo invadiu a cidade e destruiu todos os habitantes de Jericó, né? Então, foi a demonstração do poder de Deus ali na queda de Jericó. Ok? Pode perguntar. Pode. Você quer saber isso biblicamente? Pode abrir aí a Bíblia. Essa resposta da Sônia, a pergunta da Sônia tem resposta na Bíblia, e é rapidinho aqui, Gênesis 9. Como é que chamava a terra mesmo que ele estava possuindo? Terra de... Hein? Canaã, a terra de Canaã. Gênesis 29... Gênesis 9, você vai encontrar aí o episódio de Moisés, de Noé, depois que desceu da arca, plantou uma vinha, bebeu um pouco demais o vinho, e vinho se beber demais fica tonto, todo mundo sabe disso, ele ficou tonto e despiu-se. E um dos filhos abusou dele. Está aí no versículo 25. Então, Noé amaldiçoou aquela descendência daquele filho e disse, maldito seja Canaã, seja servo de seus irmãos, ou de seus servos, não servo de seus... Então, maldito seja Canaã. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento a linhagem da serpente e a linhagem da mulher. Então, dos 3 filhos de Noé, a linhagem de Abraão é a linhagem de Sem, os semitas. E Canaã, que possuiu aquela terra, era aquela linhagem maldita, desobediente ao Senhor, com quem não tinha aliança com o Senhor. E eles se tornaram... Então, os inimigos do povo de Deus nessas 2 linhagens, a linhagem da mulher e a linhagem da serpente. Então, a terra de Canaã, né?
já estava amaldiçoada, já era, e Deus deu aquela terra a Abraão. Só que demoraram muito a tomar posse, a descendência, os filhos de Canaã correram para lá e dominaram a terra. Agora tinha que sair, a terra pertencia a Abraão, né? Lá no início, ainda não tinha nem habitado aquela terra, aquela porção toda. Então é isso, entendeu, Sônia? Ok, irmãos, mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Não, não são não, não são mesmo. Os ciganos parece que têm uma origem meio ligado com esse povo árabe aí, né? Mas assim, não era Levi, não, longe disso. Não tem nenhuma ligação. Ok, vamos encerrar por hoje. Na quarta que vem nós vamos estudar Juízes. É um livro muito importante, dá uma olhadinha em casa e nós vamos estudar o livro de Juízes. E não vamos perder a sequência aí do nosso estudo. Vamos orar para estarmos encerrando a nossa aula aqui nesta noite. Eu vou pedir o Fernandinho, o diácono Fernando, para estar orando ao Senhor por nós. Amém, Senhor, amém. Então está encerrado aí o nosso estudo. Deus deu uma boa noite para todos vocês. Hoje a CNews vai estar viajando para Guarapari, para aquele encontro nacional da SAF, né, ou das mulheres presbiterianas.